Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante, desvendando segredos e mistérios escondidos nas páginas da Bíblia que poucos conhecem. A palavra de Deus é um oceano de sabedoria, e muitas vezes na superfície lemos as histórias conhecidas, mas nas profundezas existem tesouros espirituais esperando para serem descobertos. Você já parou para pensar que cada nome, cada número, cada detalhe aparentemente pequeno na Bíblia tem um propósito divino? É exatamente isso que vamos explorar juntos. Prepare o seu coração, porque o que você vai ouvir pode transformar completamente a sua percepção da fé e a sua intimidade com o Criador. Vamos começar com um mistério que muitos leem, mas poucos compreendem, a figura de Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, ele aparece subitamente. Ele é chamado de Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão e desaparece da narrativa tão rápido quanto surgiu. Quem era esse homem? O livro de Hebreus nos dá uma pista poderosa, descrevendo-o como sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Muitos teólogos acreditam que Melquisedeque foi uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento, antes de seu nascimento em Belém. Ele representa uma ordem de sacerdócio superior, eterna e perfeita, que prefigura o ministério de Cristo, nosso sumo sacerdote. Outro ponto fascinante são os segredos contidos nos números da Bíblia. A numerologia bíblica não é misticismo, mas sim o estudo dos padrões simbólicos que Deus usou. O número 7, por exemplo, aparece centenas de vezes e simboliza a perfeição e a conclusão divina. Deus criou o mundo em 7 dias, as 7 igrejas no Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas. O número 40 também é muito significativo. Ele representa um tempo de provação, teste e preparação. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, o povo de Israel vagou 40 anos no deserto e Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Entender esses padrões nos ajuda a ver a mão soberana de Deus, tecendo cada detalhe da história para cumprir seus propósitos. Agora, vamos mergulhar numa história pouco falada, mas de um poder imenso, a história das filhas de Zelofeade, no livro de Números. Numa sociedade patriarcal, onde a herança era passada de pai para filho, essas 5 mulheres corajosas, Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza, se apresentaram diante de Moisés. O pai delas havia morrido sem deixar filhos homens, e elas ousaram pedir o direito à herança da terra. Isso era inédito. Mas, em vez de rejeitá-las, Moisés levou o caso a Deus. E a resposta do Senhor foi surpreendente. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Deus não apenas lhes concedeu a herança, mas estabeleceu uma nova lei em Israel. Essa passagem revela um Deus que se importa com a justiça, que ouve a voz dos marginalizados e que está disposto a quebrar as tradições humanas para demonstrar seu amor e equidade. E que tal os detalhes proféticos escondidos em Salmos? O Salmo 22, escrito por Davi cerca de 1000 anos antes de Cristo, é uma descrição assustadoramente precisa da crucificação. Davi clama: Deus meu, por que me desamparaste? São as mesmas palavras que Jesus bradou na cruz. O Salmo continua descrevendo a zombaria dos que passavam, a sede intensa, as mãos e os pés transpassados, e até mesmo os soldados lançando sorte sobre suas vestes. Davi nunca viveu nada parecido. Isso é uma prova irrefutável de que a Bíblia é divinamente inspirada. O Espírito Santo revelou a Davi os sofrimentos do Messias vindouro, para que, quando acontecesse, não tivéssemos dúvida de que Jesus era o Salvador prometido.
Vamos falar também sobre os anjos e seus papéis específicos. Muitas vezes pensamos neles de forma genérica, mas a Bíblia nos mostra diferentes tipos e hierarquias. Temos os serafins, que Isaías descreve ao redor do trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo. Eles estão ligados à pureza e adoração. Temos os querubins, guardiões da santidade de Deus, como os que foram postos para guardar a entrada do jardim do Éden. E temos arcanjos como Miguel, o grande príncipe guerreiro que luta as batalhas espirituais do povo de Deus, e Gabriel, o mensageiro celestial que trouxe notícias importantíssimas a Daniel, a Zacarias e à Virgem Maria. Cada um tem uma função no plano divino, mostrando a organização e a majestade do reino celestial. Um mistério que nos enche de esperança é o arrebatamento secreto. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses sobre o momento em que o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Esse evento é um piscar de olhos, um momento que separa a era da graça do período da tribulação. É a promessa bendita de que não passaremos pela ira vindoura. Compreender essa doutrina fortalece nossa fé e nos mantém vigilantes, vivendo em santidade e expectativa pela volta do nosso Rei. Não é sobre medo, mas sobre a alegria de saber que nosso Redentor vive e voltará para nos buscar. Outro ponto que revela a profundidade das Escrituras é a tipologia. Muitos personagens e eventos do Antigo Testamento são tipos ou sombras que apontam para Jesus. Adão é um tipo de Cristo, mas em contraste, por um homem veio a morte, pelo outro, a vida. A Arca de Noé, que salvou uma família do dilúvio, é um tipo de Cristo, nossa única salvação da condenação. O Cordeiro Pascal, cujo sangue protegeu os israelitas no Egito, é a mais clara figura de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ao enxergar esses previews de Cristo em todo o Antigo Testamento, a Bíblia se abre de uma forma nova, e vemos um plano de redenção perfeito, concebido antes da fundação do mundo. E, finalmente, o mistério da Igreja como noiva de Cristo. Efésios 5 usa a metáfora do casamento para descrever a relação entre Cristo e a Igreja. Ele a amou e se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa não é uma linguagem poética qualquer. Ela revela o destino final dos salvos, uma união íntima, eterna e gloriosa com o nosso Salvador. Entender que somos a noiva amada muda a forma como vivemos. Não somos apenas servos, somos a família, a amada de Deus, sendo preparada para o dia das bodas do Cordeiro. Cada um desses mistérios é um convite de Deus para mergulharmos mais fundo em sua palavra. Não se contente com o superficial. Peça ao Espírito Santo que abra seus olhos para as maravilhas escondidas na Bíblia. Cada versículo, cada história, é uma peça do quebra-cabeça glorioso do plano de Deus para a humanidade e para você. Que essa exploração desperte em você uma fome ainda maior pela verdade e fortaleça sua jornada espiritual. Agradeço por ter ficado comigo até aqui. Se este vídeo tocou o seu coração e abriu seus olhos para novas maravilhas da Palavra de Deus, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa aprofundar sua fé. Que Deus te abençoe ricamente. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.